Você já percebeu que existem pessoas que parecem viver em outra realidade, como se tudo simplesmente começasse a dar certo para elas? Como se oportunidades surgissem no momento exato, como se decisões difíceis se resolvessem quase sozinhas, como se o mundo estivesse, de alguma forma, conspirando a favor delas. E talvez você já tenha se perguntado em silêncio: o que elas fazem de diferente? Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando exatamente isso. Ele não estudou pessoas comuns. Ele estudou homens que construíram impérios do zero. Homens que começaram sem recursos, sem apoio, sem garantias, e ainda assim conseguiram transformar pensamentos em resultados concretos. E no meio de tudo isso, ele descobriu algo que não é apenas uma técnica, é um estado. Um estado interno que, quando ativado, muda completamente a forma como a realidade responde a você. E é exatamente isso que você vai entender agora, porque o problema nunca foi a sua falta de capacidade, nunca foi falta de oportunidade, e nem mesmo falta de sorte. O problema sempre foi que você nunca foi ensinado a sentir. Sim, sentir. Não no sentido emocional comum. Não é sobre querer muito. Não é sobre repetir frases positivas olhando no espelho. Não é sobre fingir que acredita quando, no fundo, você ainda duvida. O que Napoleão Hill descobriu é muito mais profundo do que isso. Ele percebeu que todas as pessoas que alcançavam resultados extraordinários tinham algo em comum. Elas conseguiam entrar em um estado emocional específico antes que qualquer evidência externa existisse. Elas não esperavam a conquista para sentir confiança. Elas não esperavam o dinheiro para sentir segurança. Elas não esperavam o resultado para sentir certeza. Elas sentiam primeiro. E esse, sentir primeiro, é o que cria o caminho. Porque quando você sente de verdade, não superficialmente, mas profundamente, o seu comportamento muda, suas decisões mudam, sua percepção muda. E, consequentemente, os resultados começam a mudar. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende: você não pode forçar esse estado. Você não pode fingir esse estado. Você precisa aprender a acessar esse estado. E isso é exatamente o que esse método faz. Ele não te ensina a desejar. Ele te ensina a experimentar emocionalmente aquilo que ainda não aconteceu de uma forma tão real que a sua mente para de questionar. E quando a sua mente para de questionar, ela começa a trabalhar a seu favor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já disse que queria algo, mas no fundo sentia que não era possível? Quantas vezes você tentou mudar sua vida, mas algo dentro de você sempre puxava de volta para o mesmo lugar? Isso acontece porque existe um conflito. Você pensa uma coisa, mas sente outra. E a verdade é que o que você sente sempre vence. Sempre. É por isso que algumas pessoas estudam, se esforçam, tentam, repetem, e mesmo assim continuam no mesmo lugar. Porque elas estão tentando mudar a vida sem mudar o estado interno. E sem isso, nada sustenta. Agora presta atenção nisso. Se você aprender a controlar o que você sente, você passa a controlar a direção da sua vida. Não porque algo mágico acontece, mas porque você começa a agir de forma diferente, de maneira natural, sem esforço, sem resistência. E é exatamente aqui que o método começa. Mas antes de eu te mostrar isso nas próximas partes, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se essa mensagem já fez sentido para você até aqui, comenta essa frase: eu sinto antes de acontecer. Comenta isso, porque esse não é só um comentário, é um posicionamento. É você começando a treinar sua mente para sair do padrão antigo. E se você quer ir mais fundo nisso, se você quer entender como dominar completamente esse estado interno e usar isso de forma prática na sua vida, o primeiro link na descrição tem o e-book que aprofunda exatamente esse processo. Ele não é sobre motivação, é sobre controle. Controle da sua mente, das suas emoções e, consequentemente, dos seus resultados. Existe algo que você precisa entender antes de qualquer técnica, antes de qualquer método e antes de qualquer tentativa de mudar a sua realidade. Você não vive aquilo que deseja, você vive aquilo que consegue sustentar emocionalmente.
Essa é uma das verdades mais desconfortáveis que Napoleon Hill identificou ao estudar pessoas que saíram do absoluto zero para resultados extraordinários. Elas não eram apenas mais inteligentes, mais disciplinadas ou mais sortudas. Elas eram emocionalmente coerentes com aquilo que buscavam. E é aqui que começa o primeiro passo real do método. Você precisa interromper o padrão automático da sua mente. Porque hoje, sem perceber, você já está manifestando algo o tempo inteiro. Só que não é aquilo que você quer, é aquilo que você repete internamente todos os dias. A forma como você se enxerga, a maneira como você interpreta dificuldades, o tipo de expectativa que você cria antes de agir, tudo isso constrói um estado emocional dominante. E esse estado passa a filtrar suas decisões, seus comportamentos e até mesmo as oportunidades que você percebe ou ignora. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar o resultado diretamente. Elas querem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais crescimento, mas continuam alimentando exatamente as mesmas emoções de escassez, dúvida e insegurança. É como tentar colher algo diferente plantando a mesma semente. Não funciona, nunca funcionou. O método que você está aprendendo aqui começa de um ponto completamente diferente. Ele começa com uma decisão interna de quebrar esse ciclo. E essa decisão não é motivacional, não é empolgada, não depende de um dia bom, ela é estratégica. Você começa a observar com consciência qual é o estado emocional que você tem sustentado ao longo do tempo. Não aquilo que você gostaria de sentir, mas aquilo que você realmente sente quando pensa no seu futuro, nos seus objetivos e na sua própria capacidade. E esse momento exige honestidade, porque muitas vezes você vai perceber que, por trás de metas grandes, existe uma sensação silenciosa de dúvida. Por trás de planos ambiciosos, existe um medo constante de não dar certo. E enquanto isso não for confrontado, nada muda de verdade. É por isso que Napoleon Hill falava sobre a importância de construir uma fé aplicada, não uma fé superficial. Não se trata de acreditar por acreditar, mas de treinar a sua mente para sustentar uma emoção compatível com aquilo que você quer viver, mesmo quando não há evidência nenhuma disso no mundo externo. E aqui entra a prática mais poderosa desse processo, a visualização emocional guiada. Não é apenas imaginar uma cena. É entrar nela. É construir mentalmente uma experiência tão detalhada, tão envolvente, que o seu corpo começa a responder como se aquilo já fosse real. Você não se vê apenas conquistando algo, você sente o peso da conquista, a tranquilidade que ela traz, a confiança que ela gera, a forma como você se posiciona diante das situações. Quando isso é feito de forma consistente, algo começa a mudar de maneira quase imperceptível no início, mas extremamente poderosa ao longo do tempo. Suas decisões deixam de ser baseadas no medo e passam a ser guiadas por essa nova referência interna. Sua postura muda, sua forma de falar muda, sua tolerância a desafios aumenta, e você começa a agir de forma alinhada com a versão de você que já vive aquilo que deseja. E isso não é teoria motivacional, isso é reprogramação comportamental. Você começa a reduzir a resistência interna. Aquela sensação de travamento, de procrastinação, de insegurança constante, ela começa a perder força. Porque agora existe uma nova identidade sendo construída e essa identidade passa a influenciar tudo. Mas existe um detalhe que poucas pessoas estão dispostas a aceitar. Esse processo exige repetição. Não é algo que você faz uma vez e muda tudo. É algo que você pratica diariamente com intenção, com presença, com disciplina emocional. Porque você está literalmente treinando a sua mente a sair de um padrão antigo e assumir um novo comando. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Não porque não funciona, mas porque não é imediato. Só que a ironia é que, quando você sustenta isso por tempo suficiente, o resultado começa a aparecer instantâneo, porque a mudança interna já foi consolidada e o externo apenas acompanha. Agora deixa eu te dizer algo importante, de forma direta. Se você continuar tratando isso como algo superficial, como mais uma ideia interessante que você ouviu, nada vai mudar.
Mas se você decidir aplicar isso com seriedade, você começa a entrar em um nível de controle que poucas pessoas acessam. E é exatamente por isso que eu preciso te fazer esse convite. Se você quer entender como aprofundar esse processo e transformar isso em algo aplicável no seu dia a dia, o e-book que está no primeiro link da descrição foi construído exatamente para isso. Ele não apenas explica o conceito, ele organiza esse método de forma prática, mostrando como você pode treinar sua mente, alinhar suas emoções e criar consistência nesse novo estado interno, sem depender de motivação momentânea. E se esse conteúdo já está te fazendo enxergar algo diferente dentro de você, então comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu controlo o que sinto e isso muda tudo. Porque a partir do momento que você assume isso, você deixa de ser alguém que reage à vida e começa a ser alguém que direciona a própria realidade. Existe um ponto em que a maioria das pessoas se perde completamente nesse processo. Elas até conseguem entender a importância do estado emocional, algumas até praticam a visualização, começam a sentir algo diferente por alguns momentos, mas nada muda de forma consistente. E então elas concluem que isso não funciona. Mas não é que não funciona, é porque elas param exatamente antes do segundo passo mais importante de todo o método. Sentir sem agir não transforma a realidade. E agir sem sentir gera resistência. O que Napoleon Hill identificou é que existe uma ponte entre esses dois pontos, e é essa ponte que separa quem apenas sonha de quem realmente constrói. Essa ponte é o que podemos chamar de ação emocionalmente alinhada. E aqui está a diferença que muda tudo. Não é qualquer ação. Não é sair fazendo mais, tentando mais, correndo mais. É agir a partir do estado que você construiu internamente. É deixar que a versão de você que já sente como, se fosse real, comece a tomar decisões no mundo físico. Porque pensa comigo, se você realmente sentisse segurança, como você falaria? Se você realmente sentisse confiança, como você se posicionaria? Se você realmente acreditasse que aquilo já está em construção, que atitudes você tomaria hoje? Percebe? O comportamento muda completamente. E é exatamente isso que precisa acontecer. O erro da maioria das pessoas é continuar tomando decisões com base na versão antiga de si mesmas. Elas até tentam mudar, mas no momento de agir, voltam para o mesmo padrão. Evitam, adiam, se sabotam, recuam diante de pequenas dificuldades, porque no fundo ainda estão emocionalmente conectadas ao medo, à dúvida e à insegurança. Agora, quando você constrói esse estado interno de forma consistente, agir deixa de ser um esforço pesado e passa a ser uma consequência natural. Você começa a fazer coisas que antes evitava. Começa a se posicionar de forma diferente sem precisar se forçar tanto. Começa a enxergar oportunidades que antes simplesmente passavam despercebidas. E isso acontece porque sua percepção mudou. E quando sua percepção muda, sua realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Mas aqui está o detalhe mais importante desse passo. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que está alinhado. Existe uma diferença gigantesca entre ação desorganizada e ação direcionada. A primeira cansa, frustra e faz você duvidar do processo. A segunda constrói, fortalece e cria evidências reais de progresso. Napoleon Hill falava sobre a importância da decisão definitiva. Não aquela decisão impulsiva que dura um dia, mas aquela decisão silenciosa, firme, que reorganiza sua forma de agir no longo prazo. E essa decisão nasce exatamente daqui, do momento em que você para de negociar com o seu estado interno. Você não espera mais se sentir pronto. Você cria o estado e age a partir dele. E quanto mais você faz isso, mais esse novo padrão se fortalece. Agora deixa eu te alertar sobre algo que quase ninguém fala. No início, isso vai parecer estranho. Você vai sentir como se estivesse forçando um pouco, como se estivesse saindo de quem você sempre foi. E isso é um bom sinal, porque significa que você está rompendo com o automático. Só que, se você recuar nesse momento, você volta exatamente para o ponto inicial. É por isso que consistência aqui não é opcional, é essencial. Você não está apenas tentando alcançar um objetivo.
você está reconstruindo a forma como você se relaciona com a sua própria mente. E isso muda tudo. Agora, se você quiser aprofundar esse nível de clareza e aprender exatamente como transformar esse estado em ações práticas no seu dia a dia, sem se perder, sem se sobrecarregar e sem cair nos mesmos padrões antigos, o e-book que está no primeiro link da descrição vai te guiar nesse processo de forma muito mais detalhada. Ele mostra como organizar sua mente, alinhar suas decisões e manter consistência mesmo quando a motivação não está presente. E se você está comprometido com essa mudança, comenta aqui embaixo: eu ajo como quem já é. Porque no momento em que você assume isso, você deixa de esperar validação externa e começa a construir sua realidade de dentro para fora. Existe um momento decisivo dentro de todo esse processo que define se você realmente vai transformar sua realidade ou se tudo isso vai se tornar apenas mais uma ideia interessante que você ouviu e esqueceu com o tempo. E esse momento não está na empolgação inicial, nem na compreensão intelectual do método, nem sequer nas primeiras mudanças que começam a aparecer. Ele está na sua capacidade de sustentar esse novo estado, quando o ambiente ao seu redor ainda não mudou completamente. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. No início, o mundo externo não acompanha imediatamente a sua transformação interna. E é exatamente nesse intervalo que a maioria das pessoas abandona tudo. Elas começam a sentir diferente, começam a agir diferente, começam até a perceber pequenas mudanças, mas como ainda não existe uma evidência concreta grande o suficiente, elas voltam ao padrão antigo, voltam a duvidar, voltam a reagir emocionalmente da mesma forma de antes, voltam a negociar com aquilo que já tinham decidido mudar. E é aqui que entra o terceiro passo do método de Napoleon Hill, aquele que sustenta tudo o que você construiu até agora, a repetição consciente até que isso se torne identidade. Você não está tentando manter uma prática. Você está criando uma nova versão de si mesmo. E identidade não se forma por intensidade, se forma por consistência. Não importa o quão forte foi um único momento de clareza, se nos dias seguintes você volta a alimentar os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e os mesmos comportamentos que sempre te mantiveram no mesmo lugar. O que transforma de verdade é a continuidade. É quando você começa a repetir esse estado emocional intencionalmente todos os dias, não como um esforço pesado, mas como um compromisso silencioso. É quando você continua visualizando mesmo sem vontade, continua agindo alinhado mesmo quando seria mais fácil recuar, continua sustentando a emoção correta mesmo quando o ambiente parece te provocar a voltar ao padrão antigo. E com o tempo, algo muda de forma profunda. Aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar natural. Aquilo que antes parecia artificial começa a parecer parte de quem você é. Aquela sensação de estar forçando desaparece, porque agora existe coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E é nesse ponto que as coisas começam a acelerar, porque a sua mente já não cria mais resistência. Seu comportamento já não entra em conflito com seus objetivos. Suas decisões passam a ser tomadas a partir de um lugar de clareza e não mais de dúvida. E o mundo externo, que antes parecia distante, começa a refletir aquilo que você já consolidou internamente. Não porque existe algo místico acontecendo, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que deseja viver. E isso muda completamente o jogo. Você deixa de depender de motivação, deixa de depender de circunstâncias favoráveis, deixa de depender de validação externa. Você passa a operar a partir de um centro interno estável. E isso te dá um nível de controle que a maioria das pessoas nunca experimenta. Mas isso só acontece se você decidir, de forma definitiva, não voltar atrás. Se você entender que não existe mais a opção de voltar a pensar como antes, a sentir como antes, a agir como antes. Porque toda vez que você volta, você reforça o padrão antigo. E toda vez que você sustenta o novo, você fortalece a identidade que está construindo. É uma escolha diária, silenciosa e muitas vezes invisível para quem está de fora, mas absolutamente transformadora para quem vive esse processo de verdade.
Agora, deixa eu ser direto com você. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que a maioria das pessoas nunca para perceber. Você entendeu que a mudança não começa fora, começa dentro. Que não é sobre esperar o momento certo, mas sobre se tornar a pessoa certa. E que existe um método para isso, não baseado em motivação passageira, mas em controle interno. Só que entender não é suficiente. Você precisa aplicar. E é exatamente por isso que o e-book que está no primeiro link da descrição existe. Ele foi criado para transformar esse conhecimento em prática, para te mostrar como estruturar esse processo no seu dia a dia, como evitar os erros mais comuns e como acelerar essa construção interna de forma consciente e consistente. Se você realmente quer sair do lugar onde está e construir uma realidade diferente, você precisa parar de tratar isso como algo opcional e começar a tratar como prioridade. E para selar isso de forma prática, comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu me torno o que eu decido sentir. Porque no momento em que você assume isso, você deixa de ser alguém que espera mudanças e passa a ser alguém que cria mudanças. E quando você cria de dentro para fora, não é questão de se vai acontecer. É apenas questão de tempo.